Bienvenido, bienvenido a um episódio mais da série Aprendendo Espanhol com Histórias. Se você é brasileiro e quer destravar o seu espanhol e do zero à fluência em 6 meses, aqui é o lugar certo, porque aqui nós usamos o método AVC, auditivo, visual e sinestésico. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Pamela, eu sou brasileira e argentina por opção. Então, espanhol e português, os dois são idiomas onde eu sou nativa. E há anos eu estudo idiomas e ajudo a brasileiros a falar espanhol. E sabe por que você deve assistir essa aula? Porque quanto mais palavras do espanhol você conhecer, melhor você vai poder se comunicar em espanhol. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou, por meio de uma história, te mostrar novo vocabulário, vou te ensinar sobre pronúncia, sobre os héteros e ainda vou fazer exercícios de fixação na memória. E antes de começar, eu queria fazer um comentário rápido. Eu sei que tem muita gente que me assiste porque acha que o espanhol é uma língua linda. E realmente todos estamos completamente de acordo com isso, né? Senão você não estaria vendo esse vídeo, né? Mas lembre-se que os conteúdos dessa história, por mais que nós estamos falando de histórias infantis, o conteúdo que eu te trago aqui é denso. Tão denso que, se você não tiver com papel e caneta na mão, provavelmente daqui a 2 semanas você já não lembre. Não especificamente da história, mas do que eu vou te ensinar. Por isso, se você não tem papel e caneta na mão, aproveita que a gente ainda tem um tempinho para você ir lá pegar, tá? Porque ficar aqui sem anotar, sem registrar nada, pode te fazer simplesmente perder o seu tempo. De que adianta ver uma aula que você não vai lembrar de nada? Entende? Então, pode deixar essa aula para assistir depois, se você não tiver como pegar agora, mas se você tem, vai lá e pega, tá? Assim você aprende com todo o seu potencial. Agora, nos próximos minutos, eu vou ativar em você o que nós chamamos de aprendizagem visual. Visual por quê? Porque eu vou te mostrar aqui o episódio da história. Você vai ver como as palavras são escritas, você vai ver a história toda escrita com cada palavra. E também vou ativar em você o que nós chamamos de aprendizagem auditiva, porque eu vou ler a história em voz alta, então você também vai ouvir a pronúncia de cada palavra. Preparado? Papel e caneta na mão? Pegou? Empezamos entonces. História número 21. El lobo con piel de oveja. Había una vez un lobo muy oportunista que encontró una piel de oveja abandonada en el campo. Con esta piel podré disfrazarme de oveja, caminar entre ellas y hacerlas presa fácil. ¡Qué gran banquete me voy a dar!, pensó el malvado. De esta manera se colocó la piel sobre el lomo y se dirigió hacia el rebaño. Ninguna de las ovejas notó su presencia. Todas seguían pastando y disfrutando del día. Su plan funcionaba a la perfección. El pastor tampoco advirtió su presencia y, llegado al atardecer, llevó el rebaño al corral. El lobo se lamía y relamía pensando en su fabulosa cena. Pero antes de cerrar la puerta, el pastor, sin saber de quién se trataba, apartó al lobo del rebaño para cortarle la lana. Menuda sorpresa se llevó cuando el primer alón, la piel de oveja cayó al suelo y dejó al lobo al descubierto. Furioso, el pastor le pegó al lobo y este nunca volvió a acercarse a sus ovejas. Moraleja: los engaños nunca te harán exitoso. Y esa fue la historia de hoy. Ya leímos el texto en voz alta y como puedes haber percibido, hay algunas palabras en el texto que están marcadas en verde. Otras están marcadas en un rojo claro, un rosa, ¿no? Esas son las palabras que tienes que aprenderlas de este texto. Essas são as palavras que você tem que aprender desse texto, porque são as mais diferentonas entre o português e o espanhol. Vamos ver uma por uma? Vamos lá. El lobo con piel de oveja, o lobo com pele de ovelha. Había una vez un lobo muy oportunista. Havia uma vez é uma estrutura fixa já que nós usamos para iniciar uma história.
Também existe a versão Érase uma vez, que é um pouquinho mais antiga, mas também existe. Então, era uma vez um lobo muito oportunista que encontrou uma piel de oveja. Piel quer dizer pele e oveja quer dizer ovelha, uma pele de ovelha, abandonada no campo. Com esta piel, com esta pele, eu poderei me disfarçar de ovelha e caminhar entre elas e fazer com que elas sejam a minha presa fácil. Que gran banquete me voy a dar. Aqui um detalhe interessante sobre a palavra gran. Existem algumas palavras do espanhol que elas mudam de forma quando elas mudam de posição. A palavra grande é uma dessas palavras. Quando nós usamos essa palavra depois do substantivo que nós estamos modificando, por exemplo, se eu digo hombre grande, está correto. Mas, se eu quiser colocar esse grande para antes de homem, eu preciso apocopar a palavra grande. Pamela, o que é apocopar? Calma, é super fácil. Apocopar quer dizer diminuir, como se ela fosse ficar menorzinha. Então, em vez de dizer grande, eu digo gran. Gran hombre. A palavra muda, mas o significado é o mesmo. Gran hombre e hombre gran hombre y hombre grande es exactamente lo mismo en cuestión de significado. No português não é assim. No português é grande homem ou homem grande. No espanhol, eso es algo que tienes que cambiar, ¿ok? Atención, ese es un detalle de un español intermediario más para avançado. Não, intermediário, avançado já não. Mas se você já está no intermediário querendo sair do básico, isso você tem que adotar no seu espanhol, tá? Vamos lá. Que mais? Que gran banquete, tá vendo? Banquete é a palavra que a gente está modificando, né? O que é grande? O banquete que é grande. Então a gente vai... Opa! Então a gente colocou gran banquete. Que gran banquete me voy a dar? Pensó el malvado. Dessa maneira, ele se colocou a piel sobre el lomo. Lomo, o que é lomo? Lomo quer dizer os lombos. Então, ele colocou aquela pele sobre os lombos. Inclusive, algo interessante sobre a palavra lomo é que existe um prato típico na Argentina que envolve essa parte da carne do gado. El lomito. Talvez você já ouviu falar sobre isso. Lomito é como se fosse um sanduíche que é prensado, vem acompanhado de batata frita, né? Que dentro dele, a carne que é usada é el lomo. É a carne da parte do lombo da vaca. Então, é uma carne super macia, super fácil de cortar. E esse prato é típico da Argentina e é tão comum, tão frequente que existem até restaurantes que vendem só esse prato. Lomiterias é o nome desses lugares. Tem várias marcas. Então, se você for para a Argentina, você não pode deixar de provar o lomito. Seguimos. Y se dirigió hacia el rebaño. Y se dirigió hacia el rebaño. O que você entenderia? Pelo contexto, você se dá conta. Mas, quando você vê a palavra hacia no espanhol, pense em direção a. Em direção a. Se dirigió, ele se dirigiu em direção ao rebanho. Ninguna de las ovejas notó su presencia. Nenhuma quer dizer nenhuma, certo? Nenhuma das ovelhas notou a sua presença. Todas seguiam, continuavam pastando e desfrutando do dia. Algo interessante aqui. Seguir. Por que a gente está usando o verbo seguir aqui? Se você quer falar espanhol, eu te recomendo que você faça essa mudança. Pessoas brasileiros que tentam simplesmente pegar a palavra mais próxima do português para usar no espanhol, porque já que é tão parecido, não fazem essa mudança que eu vou te mostrar agora. Quando você quiser usar a palavra continuar, que existe sim no espanhol, eu recomendo que você troque ela pela palavra seguir, que ela é usada com mais frequência no espanhol. Então, por exemplo, eu continuo preocupado. Um brasileiro que quer pegar a palavra mais próxima diria yo continuo preocupado. Mas o que um nativo diria seria yo sigo preocupado.
certo? Então você vai fazer essa troca. Vamos ver, por exemplo, outra frase. Vamos continuar conversando. Como você diria isso para alguém? Vamos continuar conversando ou charlando. Não é incorreto dizer isso, mas um nativo diria vamos a seguir charlando ou conversando, certo? Fica a dica. Todas seguían pasando y disfrutando del día. Su plan funcionaba a la perfección. Aqui muita atenção nisso aqui, ó. Su plan funcionava a la perfección. Por que que aqui diz a la? Como é que a gente diria isso no português? A la perfección. Nós usaríamos um A craseado, A com aquele acento do outro lado, craseado. Uma dica muito importante para o brasileiro que quer falar em espanhol é que no português nós temos muitas contrações, muitas. O que é contração? Contração é quando nós pegamos duas palavras e nós juntamos. Por exemplo, no, na, da, pra, acraseado, certo? Então, essas contrações são duas palavras em uma. Como assim? Quer dizer que no são duas palavras em uma? Sim. No é a junção de em preposição mais o, então fica no. Quando nós queremos falar em espanhol, nós precisamos quebrar as contrações e transformar em duas palavras. Então, se você quer dizer no espanhol, você tem que separar. No é o quê? Em mais o, né? Então, como é que se diz em e o em espanhol? En, el. Então, no carro. Como é que se fala no carro? En el auto. En el carro. En el coche. Você tem que separar a contração em duas. Atenção, só existem duas exceções, porque só existem duas contrações no espanhol, que é al e del. Todo o resto você tem que quebrar no meio e traduzir essas duas palavras por separado. Pamela, o que tem a ver com essa frase de su plan funcionava a la perfección? O A craseado é exatamente uma contração. O A craseado é quando nós unimos o A preposição mais o A de artigo. Então, essa crase indica que tem dois As em uma só palavra. Como é que nós temos que fazer com as contrações? Acabei de te ensinar. Quebra lá no meio, separou os dois A. Um é a preposição a. E como é que é a artigo em espanhol? A fruta. La fruta. E é por isso que se transformou a la perfección. Toda vez que você vê um A craseado, você vai pegar ele, vai quebrar no meio e vai dizer a la. Voy a la casa. Voy a la escuela. ¿Certo? Continuamos. El pastor tampoco advirtió su presencia y llegado el atardecer, llevou el rebaño al corral. O pastor ele tampouco percebeu que havia um lobo ali. Ele não percebeu a sua presença, ou seja, a presença do lobo. E quando chegou o quando chegou o entardecer no português, levou o rebanho ao corral. O lobo se lamia, ele se lambia. Que em espanhol a gente tira o B. Se lamia e relamia. O que é relamia? Aqui a gente está vendo um re, antes de lamia. O re quer dizer a mesma coisa no português. Reciclar, reutilizar, é fazer algo de novo. Então, ele se lambia e lambia de novo. Ele estava, né, pensando em sua fabulosa cena. Uma cena de filme, será? Ele estava pensando na sua fabulosa cena. Cena, tá vendo que ele tá marcado em outra cor? É porque é um falso amigo. Cena quer dizer janta, ok? Janta. E aviso, não, quando você estiver em um país onde se fala espanhol, se você chegar a um lugar pedindo uma janta, quiero mi janta. Janta quer dizer calota de carro, tá? Lembre da palavra cena. Quiero mi cena o quiero cenar. Seguimos. Mas, antes de cerrar la puerta, quer dizer que o lobo ele ia cerrar a porta, né? Não, cerrar quer dizer fechar. Talvez essa você sabia, sim. Antes dele fechar a porta, o pastor
sem saber de quem se tratava, sem saber de quem se tratava aquela ovelha que ele pegou, apartou al lobo del rebaño. Apartou quer dizer que ele separou. Apartar quer dizer separar. Separou o lobo do rebanho para cortar-lhe la lana. Para cortar a lã. Seria a parte de esquilar la lana, quando a gente corta a lã da ovelha. Eu não sei se esquilar também é no português, não tenho certeza. Se você quiser me confirmar aqui embaixo, por favor. Em espanhol, esquilar. Tosquear também. Lana. Só uma observação interessante. Sobre a palavra lana. Você sabia que lana é uma gíria no México? Quando o mexicano te fala lana, você tem que pensar em dinheiro. Lana é dinheiro. Agora, se um argentino te diz plata, também é dinheiro. Realmente, a palavra dinheiro tem várias formas de falar. Só na Argentina nós já temos lana é no México. Só na Argentina nós temos guita, plata, mango, luca, quando se trata de mil. Várias palavras. Seguimos. Menuda sorpresa se llevó cuando el primer alón. Aqui já temos 3 palavras. Menuda. Menuda nós usamos como um intensificador ou como muitas vezes. Neste caso, muitas surpresas o pastor levou? Não. Foi uma grande surpresa, uma intensificação ali. Grande surpresa ele levou quando no primeiro alón. Alón quer dizer puxão, tá? O primeiro puxão, porque ele puxou a ovelha para tosquear ela. E antes da palavra alón, tem a palavra primer. Quer dizer, primeiro, você chega nessa conclusão. Mas deixa eu te perguntar. Primer alón ou primeiro alón? Qual é a diferença? Porque a palavra primeiro também existe no espanhol. Quando eu uso primer e quando eu uso primeiro? A diferença está na palavra que vem depois. Se a palavra que vem depois ela for masculina, tem que ser masculina. Se ela for masculina e é um substantivo masculino, aí você vai usar primer. Se houver outra coisa que não seja um substantivo masculino, aí você vai usar primeiro. Certo? Primer vai ter que vir antes de um substantivo masculino. Isso é algo importante porque é diferente. No português a gente bota primeiro em tudo que é lugar. A gente sempre usa a palavra primeiro. Mas no espanhol funciona diferente. Essa é uma pequena regra que vai te super ajudar na hora que você entrar em dúvida. Principalmente se você estiver escrevendo alguma coisa. Vamos continuar? La piel de oveja cayó al suelo. A pele de ovelha caiu no chão. Al suelo, chão. Também dá para dizer cayó al piso. Piso também quer dizer chão. E dejó al lobo al descubierto. E deixou o lobo descoberto. Al descubierto quer dizer que ele estava sem... uncovered, como a gente fala no inglês. Ao descoberto. Furioso, el pastor le pegou. Tá vendo aqui que pegou também tá com uma marcação vermelha. El pastor le pegou al lobo. Que quer dizer isso? Quer dizer que ele pegou o lobo pelas orelhas? Será que foi isso? Não. Pegar quer dizer bater. Tem que ter muito cuidado, porque a palavra pegar, ela é muito frequente no espanhol e ela tem diferentes usos. Pegar pode ser usado primeiro como bater. No caso, o pastor bateu no lobo. Também pode ser usado para colar. Por exemplo, pega esta foto en la pared. Cole esta foto na parede, certo? Então, pegar é colar. E se você usar a palavra colar, quer dizer coar. Ou seja, colar la pasta, colar los fideos. Seria coar a massa, o macarrão. Tá? Então, colar também é um falso amigo. Já vai anotando. Aqui, ó, isso é importante. Você, como aluno, como aprendiz, como alguém que quer falar o espanhol, minha super recomendação para você é que você precisa ter um registro dos héteros. Você precisa ter um registro
dos héteros que vão aparecendo no seu caminho. Primeiro, porque os héteros não são previsíveis. Você não pode olhar para um hétero que você nunca viu e dizer, olha, você é o hétero. O hétero, você tem que aprender eles antes de que eles apareçam. Assim, você não tropeça neles enquanto você está caminhando. E outra coisa, os héteros, eles são finitos. Não são 300.000 palavras. Não, chegam ao fim. E se você conhecer todos eles, você já vai estar preparada e já vai, quando ver um, já vai identificar. Quando você precisar pronunciar um, você já vai saber a pronúncia. Certo? Então, você tem que ter um caderninho, ou um arquivo, ou um bloco de notas onde você vai escrevendo. Ó, colar é falso amigo. Ó, pegar é falso amigo. Cerrar é falso amigo. Cena é falso amigo. Esses aqui são os heterossemânticos. Sem falar que também tem os heterotônicos e os heterogenéricos, tá? Dica para quem quer ser um bom aluno. Se você quer ser um aluno medíocre, ou seja, que fica aí na média, porque a grande maioria vai ignorar o que eu tô falando agora. Se você quer ser um desses, segue sua vida e não faça isso, tá? Vamos lá. Moraleja. Ah, não, calma. Pulei uma. Furioso, el pastor le pegó al lobo. Ele bateu no lobo. E este nunca volvió a acercarse a sus ovejas. E este nunca voltou a acercar, quer dizer aproximar-se. Aproximar-se das suas ovelhas. Moraleja, moral da história. Los engaños nunca te harán exitoso. O que é exitoso? As enganações nunca te farão uma pessoa bem-sucedida, de sucesso. Éxito quer dizer de sucesso. Inclusive, algo que se usa bastante entre os nativos, quando a pessoa quer dizer boa sorte, a gente simplesmente diz a palavra éxitos. A famosa frase quando a gente está prestes a entrar em alguma prova, algum exame oral, e a gente diz para o outro, éxitos ou suerte, também dá para falar. Éxitos ou suerte. Bem, já lemos o texto, revisamos as palavras, agora nós vamos fazer a parte da verificação da pronúncia. Você vai aqui junto comigo entender como pronuncia e não só entender, fazer junto comigo. Vai funcionar assim, ó. Eu vou ler uma frase e você vai repetir em voz alta. E eu sei que nesse momento algumas pessoas preferem só ficar me olhando e treinando a pronúncia mentalmente. Mas acredite em mim que faz toda a diferença que você fale em voz alta. Ai, mas pô, é desconfortável eu ficar falando em voz alta. As pessoas vão me olhar e vão achar que eu tô falando sozinho. Mas deixa eu te explicar, tem uma razão para você falar em voz alta. Quando você vai treinar um novo idioma, seja o espanhol ou qualquer outro idioma, você conta com um aparato fonológico que você precisa desenvolver. Você hoje fala português porque você desenvolveu a forma de como mexer a sua língua, mexer seus lábios, mexer os seus dentes, mexer sua boca, suas bochechas. Você tem o seu rosto treinado para falar o português, mas o seu aparato fonológico não está treinado para falar o espanhol. E é isso que nós vamos fazer agora. Quando você lê em voz alta junto comigo, é como se você estivesse fazendo atividade física, mas com o rosto. Então, enquanto você treina, você vai, além de tudo isso, você vai estar ensinando para o seu cérebro o movimento de cada letra. Você vai fazer isso com tanta frequência que vai chegar um ponto que isso vai estar tão colado na sua memória que a pronúncia correta ela simplesmente vai sair da sua boca. Sem esforço. Natural. Sem ficar pensando. É isso que você quer, né? Falar o espanhol sem ficar pensando. Então é por isso que você tem que passar por esse esforço de ler comigo em voz alta, tá? Desculpa me estender nisso, mas eu acho importante você saber que tem um porquê. Vamos começar então? Eu vou ler e você vai repetir a frase depois de mim. Vamos lá. Había una vez un lobo muy oportunista. Leia. Muy oportunista, que encontró una piel de oveja. Ó, aqui, detalhe importante. A letra O, como é que ela se pronuncia no português? Ela pode ter 3 sons, né? Você sabia? A letra O pode ser O, por exemplo, olho. A letra O pode ser aberta, pode ser O, por exemplo,
óleo. Olho, óleo. Percebe? Mas a letra O, ela também pode ser U no português. Quando, por exemplo, ela aparece no final das palavras. Como é que é o nome daquele felino doméstico que algumas pessoas têm em casa? Gato? Gato? Mas por que gato se a gente escreve com O? É porque o O no final é transformado em U. Ok, já sabe disso. Isso é português, vamos para o espanhol. No espanhol, a letra O, ela tem um som. É o O fechado. Sempre é o O fechado. O aberto não tem no espanhol. Então, sempre que você vê um O, você vai fazer o som de O. E não O. E muito menos U. É sempre O. Quando você vê essa palavra aqui, ó, você vai querer dizer encontrou. Porque a gente está vendo um O acentuado. Isso está pedindo para você abrir esse O. Mas no espanhol, acabei de te ensinar, é sempre fechado. É sempre O. Então, encontrou una piel de oveja. Certo? Outro detalhe importante. Letra L no espanhol, perdão. Letra L no português. Quantos sons tem? Ah, tem um, né, prof? Só esse. Tem dois. Na verdade, tem dois. Pode ser o som do L, e pode ter o som de U. Acredita em mim? Como é que se fala essa palavra aqui, ó? Como é que se pronuncia? A gente diz balde, isso. Então, essa é uma das palavras que, que nós transformamos o L em U. Só que essa transformação de L em U, ela não acontece no espanhol. L no espanhol é sempre L. Então, você vai querer dizer assim, ó, a piel de oveja. E até saiu bem esse oveja. Então, sempre que você ver um L no espanhol, você vai fazer o L bem forte. Piel es alto, el balde, el pastel, el mantel, certo? Piel de oveja. Olha o teatro que eu tô fazendo aqui para você aprender. Abandonada en el campo. Vamos lá, junto comigo. Encontró una piel de oveja abandonada en el campo. Diga. Isso, vai acompanhando o ritmo da minha mão. Con esta piel podré disfrazarme de oveja. Importante, letra Z, como é que se pronuncia? Talvez você percebeu que eu disse disfrazar-me. No espanhol, a letra Z, ela, na América pelo menos, costuma ter som de S. Disfrazar-me. O som Z, o som da abelhinha, o som que nós damos para a letra Z no português, ele não aparece no espanhol. No espanhol, letra Z, olhou para a letra Z, você vai mandar o som do S. Z. Nossa, errei, desculpa. Você olhou para a letra Z e você vai mandar o som do S. Então, disfrazar-me. Onde é que está a exceção? Na Espanha acontece o fenômeno ceceo, que é quando eles falam com a língua entre os dentes, que eles pronunciam o Z com esse som de th. Então, um espanhol diria disfrazar-me. Não é algo natural para mim, por isso que é difícil fazer. Mas, se você está estudando espanhol mais focado lá no vocabulário e na fonética da Espanha, você faz esse som de disfrazar-me. Aqui, eu estou trabalhando mais a parte do espanhol latino, da América, certo? Vamos continuar. Com esta piel podré disfrazar-me de... olha aqui, ó. Oveja. Letra V no espanhol, som de B. Vivir, verde, vaca. Vacaciones, víbora, lavar, percebe? Então, o B, como é que é J? J no espanhol, esse som, oveja, e coloca força que eu sei que vocês brasileiros deixam eles muito suave, mas bota força, oveja, isso aí, oveja. Disfrazar-me, perdão. Vamos de novo agora. Sabendo com que eu te ensinei, vamos ler de novo. Com esta piel podré disfrazar-me de oveja.
Continuamos. Caminar entre ellas y hacerlas presa fácil. Pamela, como é que se pronuncia os dois L's? Eu não sei, cada professor diz uma coisa, como é que é isso? Vamos lá, LL, como é que se pronuncia? LL é o dígrafo que nós chamamos de la doble L ou la L. Para que serve isso? Só para você saber o nome da letra, mas vamos aos sons. Você tem variações. Como os falantes de espanhol estão espalhados por todo mundo, literalmente em todos os continentes, ocorreram variações. Alguns pronunciam de uma forma e outros de outra. Assim como existem diferentes sotaques no Brasil, uma coisa é o sotaque do norte, outra coisa é o sotaque do sul, outra coisa do centro, outra coisa é... Cada lugar tem o seu sotaque. Imagina com o espanhol, que tem o pessoal espalhado aí por todos os 5 continentes. Então, há variações. As 4 principais, as quais eu recomendo que você escolha uma, eu vou te mostrar agora. A primeira opção é a letra... é a pronúncia no formato de I. I. Então, essa palavra aqui se pronunciaria como ellas. Ellas. A segunda opção é como se fosse um J do português. Então, seria algo como ellas, ellas, que é o som que eu utilizo. Não sei se você percebeu, mas esse foi o som que eu usei. A terceira opção é o som do DJ. Ellas, ellas. E a quarta opção é o som do SH, que é um som assim. É o mesmo som da palavra shopping no português. Então, soaria essa palavra ela se pronunciaria echas, echas. Só um aviso importante, se você usar esse som do SH, você pode ser caracterizado como alguém que aprendeu espanhol como um argentino ou como um uruguai. Que essas duas regiões, digamos que são as principais que mais usam esse som no LL, tá? Você vai escolher um desses sons aqui e vai pronunciar esse som sempre que você ver 2 L's. Pamela, eu posso escolher fazer um e às vezes eu troco? O legal é você escolher sempre um, sempre o mesmo. Aí você não fica fazendo aquela mistura, certo? Vamos lá, continuamos. Agora que você sabe disso, pronuncie isso comigo. Caminar entre ellas. Se você escolheu o I. Caminar entre ellas. Se você escolheu o J. Caminar entre ellas. Se você escolheu o DJ. E a última, caminar entre ellas. Se você escolheu o SH. Independente do que eu faça, você decide o som que você vai usar e você continua com esse som, tá? Você não precisa nem imitar. Seguimos. De esta manera se colocó la piel sobre el lomo. Leia. Y se dirigió hacia el rebaño. Aqui. Letra G. Como é que se pronuncia a letra G? Não sei. Letra G é o mesmo som do J do espanhol. O mesmo que eu acabei de te mostrar lá em cima na palavra oveja. Oveja. Esse som de colocar o ar para fora, você vai fazer no G. Dirigió. Dirigió. Pamela, sempre que eu ver um G, então eu tenho que fazer esse som de... É isso? Nem sempre. O G ele só vai ter esse som quando ele vem antes de E e antes de I. O resto é o mesmo G do português. G, G, Ga, Ge, Ri, Go, Gu. G, G. Certo? Agora, que letrinha estranha é essa aqui? É um N com um acento tio em cima? Essa letra, ela equivale ao som do NH no português. Nha, nha, rebaño. Rebaño. Nho. Bien? Vamos de novo, então. Toda a frase. De esta manera se colocó la piel sobre el lomo y se dirigió hacia el rebaño. Vamos lá, lê.
Se tiver muito rápido para você, aqui no YouTube você tem na opção da rodinha, você pode diminuir a velocidade. É melhor que você me escute um pouquinho mais lenta, mas você consiga me acompanhar, do que você tentar me alcançar e não tirar o seu melhor desempenho, tá? Continuamos. Ninguna de las ovejas notó su presencia. Lea. Todas seguían pastando y disfrutando del día. Detalhe importante aqui, uma coisa que o brasileiro ama fazer, toda vez que ele vê o DI, ele manda o di, né? Porque nós dizemos bom dia, mas adivinha, DI no espanhol não tem som de d. Então você tem que se despir da sua fonética brasileira quando você ver a palavra dia. No espanhol, o DI ele é suave. O D ele é sempre suave no espanhol. Enquanto no português nós temos a variação de e dente, dia e dente, são dois sons para o D. No espanhol existe somente um, que é o som suave. Dia, buen dia, buenos días, diente, dinero, dolor. Percebes? Então, cuidado aqui, ó. Disfrutando del día, es correcto. Del día, incorrecto. Bien? Vamos de novo para fixar isso em você. Todas seguían pastando y disfrutando del día. Lea. Su plan funcionaba a la perfección. Nesse CC aqui, você vai fazer o som como se fosse do X do português. O KS. Tá? A la perfección. Perfección. E cuidando para não abrir esse O como O. Perfección. Perfección. Se você está com dificuldade de fechar os Os no momento de pronunciar o espanhol, imagine como se um acento circunflexo, aquele chapeuzinho, está posicionado em cima de todas as letras Os. Isso vai fazer com que você feche. Porque sempre que você vê esse acento no O, você fecha automaticamente, né? Assim como você vê o acento agudo, você abre. Então, para generalizar tudo, bota esse acento imaginariamente em todos os Os que você vê no espanhol. Então, a la perfección. Isso, vai pronunciando. El pastor tampoco advirtió sus Perdón, ahí me enrolé. El pastor tampoco advirtió su presencia y, llegado el atardecer, ficou muito longo. Vamos até aqui. El pastor tampoco advirtió su presencia. Só até aí, vamos lá. Outra informação importante. TI. O brasileiro olha para o TI e diz ti. Às vezes ele faz a mesma coisa quando o T está antes do E. Aí fica te amo, né? T. Por quê? Porque o T no português tem o som de t e às vezes tem som de t, suave. Lata de tinta. Percebe? 3 tigres tristes. Trigo, t. Percebe os dois? No espanhol, como funciona? A letra T no espanhol tem um som suave. T. Então, quando você vê um T no espanhol, não tenha dúvida que você tem que suavizar ele. O som t não é o som da letra T no espanhol. Existe no espanhol? Sim, mas é com outra letra, não com o T. Então, quando você vê essa palavra aqui, advirtió, é difícil. Por quê? Porque o T tem que ser suave. Tio, não é tio. O tio, pior. Tio, aí fica bem ruim. Tio. Então você tem que dizer suave, letra B,
suave e fechasse o. Por isso que essa palavra é difícil de pronunciar. Advirtió, advirtió. Isso aí, advirtió. Não estou rindo de você porque eu não consigo te ver, mas eu posso sentir que você está fazendo junto comigo. Vamos lá, su presencia. Na palavra presencia, o que o brasileiro diria? Aquele que não viu essa aula. Ele diria presença. Presença, z. Por quê? Porque a letra S no português, às vezes, ela tem esse som de Z. Mais especificamente quando ela está entre vogais. Então, casa, base, a gente pronuncia esse S com som de z. Mas no espanhol, a letra S, ela tem som de S, sempre. Certo? Então, essa palavra, por mais que você, pela sua fonética do português, tenha a tentação de dizer presença, você vai transformar esse S em s. Presencia. Presencia. Perfeito. Vamos de novo. El pastor tampoco advirtió su presencia. Y llegado el atardecer... Desculpa, vamos de novo aqui. Y llegado el atardecer, você llevó el rebaño al corral. Isso, bem pronunciado essa letra L, hein? El lobo se lamía. El lobo se lamía y relamía pensando en su fabulosa cena. Vamos de novo. E isso. Esse O aqui não é fabulosa. Fabulosa. Então, esse O você fecha e esse S é S, não é Z. Fabulosa cena. Pero antes de cerrar la puerta, leia. El pastor, sin saber de quién se trataba, apartó al lobo del rebaño. Então, apartou, fechado, para cortarle la lana. Isso ficou um lê ali, né? Para cortarle la lana. Esse R aqui, ó, importante, aviso importante para aqueles brasileiros que não são do Sul e querem aprender o espanhol. O R, no Brasil, ele tem variações também, né? No Sul, a gente fala o R, né? Por exemplo, porta, a gente diz no Sul, mas outras variações como porta e também existe porta, né? Que é mais enrolada, um R mais americanizado, porta, né? E também está o aspirado, que eu já falei, o porta. Esses últimos dois, o aspirado e o enrolado, porta, eles costumam ter mais dificuldade de fazer o R no espanhol. Por quê? Porque o R no espanhol é aquele movimento que no Sul nós usamos porta. A língua sobe e bate no céu da boca rápida. Tá vendo que é tão rápido que às vezes nem dá pra ver. Então, quando você vai ver um R sozinho, exceto se ele estiver no início da palavra, o R sozinho vai ser suave no espanhol. Cortarle. Tem dois aqui, inclusive. Cortarle. Isso. Treina isso. Cortarle. Não começa rápido. Vai do nível lento e depois você acelera. Eu sei que tem uns apressadinhos que querem pular do 0 para 100. Mas não, calma. Respeite os seus limites. Volta devagarzinho. Cortar. E aí começa com a primeira sílaba, vai adicionando a próxima. Mas não avance mais rápido do que você aprende, tá?
Infelizmente, eu não estou aí com você para te ajudar. Por isso que é importante que você se automonitorize. Que você perceba os seus próprios erros. Você seja o seu professor aí, tá? Menuda sorpresa se llevó. Diga. Cuando el primer alón, la oveja cayó al suelo. Perdón, la piel de oveja cayó al suelo. E, Pamela, como é que se pronuncia o Y no espanhol? Vamos ver. Te lembra do LL no espanhol? Que ele apresenta variações, eu te mostrei 4. Então, essas 4 variações do LL são exatamente as 4 variações que você pode escolher para a letra Y. Olha só. Letra Y, você pode fazer o som do I, você pode dizer cayó, inclusive é a mais frequente, cayó. Você pode fazer o som do J, pode dizer cayó, que foi o som que eu acabei de fazer, cayó. Você pode fazer o som do DJ, cayó, cayó al piso, cayó al suelo. E você também pode dizer... escrevi a frase. Você pode usar SH, cachó, cachó. Por isso, a chave de la calle, la gallina, el pollo, yo. Percebe? Os portenhos costumam falar assim, porque eles fazem esse som tanto para o LL quanto para o Y. Há exceções, ok? Y tem exceções. Quando o Y ele é usado como conjunção, ou seja, me gusta la banana y la manzana, aí a gente vai usar o som do I, sempre. E quando ele estiver no final de uma palavra. Por exemplo, na palavra Uruguai, Paraguai, a gente não fala Uruguai. Não, é Uruguai. Aí o Y tem som de vogal, ele é considerado uma vogal. Seguimos. Escolheu já o seu som? Dica interessante. Eu recomendo que você escolha o mesmo som, tanto para o LL quanto para o Y, para facilitar a sua vida. Nem todos os falantes usam o mesmo som. Alguns falantes de espanhol diferenciam, mas muitos usam o mesmo som. Inclusive, esses que usam o mesmo som são considerados yeístas. Eu, por exemplo, sou yeísta, porque eu uso o mesmo som para o LL, o mesmo som que eu uso para o LL é o som que eu uso para o Y. Por isso que eu sou yeísta. Você pode fazer isso para facilitar essa aprendizagem ou você pode escolher diferentes. Fica a seu critério. Seguimos. Furioso, no es furioso, furioso, el pastor le pegó al lobo. Leia. Peraí. El pastor le pegó esse L aqui bem pronunciado, al lobo. Y este nunca volvió a acercarse a sus ovejas. Ovejas, força no J. Isso aí. Moraleja. Moraleja. Los engaños nunca te harán exitoso. Letra X no espanhol. Como é que se pronuncia? Eu já te falei lá em cima que a letra X tem som de KS, né? Mas quando o X aparece no início de uma palavra, ele se transforma em som de S. Você sabia? Por exemplo, na palavra xilófono, que é um instrumento muito pouco usado, mas aposto que você conhece, xilófono. Inclusive, eu sempre conto uma historinha quando eu vou falar do som do X. Por quê? Uma vez não. Quando eu fui me casar, eu contratei uma maquiadora. Só que eu conheci ela pelo Instagram. E o nome dela começava com X. Ela era argentina, lembrando desse detalhe. Se escrevia o nome dela. O nome dela se escrevia assim, ó. Eu falei, bem, parece, ela mora perto, o preço tá interessante. Falei, ok. Chamei ela para fazer a maquiagem do meu casamento. Enquanto ela tava me maquiando, eu tinha medo de falar o nome dela. Então eu usava querida, amiga, evitava
mencionar o nome dela, porque eu não sabia a pronúncia. Então, em algum momento, eu não sei qual, ela falou que o nome dela se pronunciava Ximena. Eu acho que eu perguntei pra ela qual era a página dela, alguma coisa assim. E ela falou, es ximena.com. E aí, descobri, é Ximena que se pronuncia. Então, a letra X no início de uma palavra é S. E existem mais nomes em espanhol que começam com X. Então, agora você sabe. Você não vai passar por essa vergonha que eu quase passei. Ximena, xilófono, táxi. Por quê? Porque o X está na metade da palavra. Exitoso, porque está na metade da palavra. Examen, excelente. E no final da palavra também tem som de KS. Tórax. Percebes? Bien. Já lemos o texto em voz alta, revisamos as palavras, já verificamos a pronúncia. Agora chegou a parte de colocar a mão na massa. Em questão de memorização, nós vamos fazer exercícios de fixação. 2 níveis de dificuldade. Primeira dificuldade, nível 1 de dificuldade, nós vamos traduzir do espanhol para o português. Vem comigo. Você tem que dizer a resposta antes que eu escreva ela aqui. Tá? Para fazer valer o exercício. Se você esperar pela minha resposta, não serve o exercício. Entendeu? Vamos junto. Havia uma vez. O que quer dizer? Era uma vez. Opa. Era uma vez. Piel de oveja. Pode ser que seja um pouquinho fácil esse exercício para você, tá? Porque você já viu a história. Mas ele é um aquecimento pro próximo, que vai ficar mais difícil. Disfrazar seria disfarçar-se, né? Ou usar uma fantasia, que seria também fantasiar-se. Gran, como se diria em português? Um gran hombre. Grande, isso a gente traduz por grande. Lomo. O lombo, né? O lombo que eu falava, o lombo do gado. Ásia. Não é Ásia, é Ásia. Ele se dirigiu hacia o rebanho. Em direção a. Você vê o Ásia, você tem que lembrar do em direção a. Ninguna. Plan. Um plano. A la perfección. A perfeição. Eu não tenho um A craseado aqui, mas esse A vem com a crase, tá? Se la mía y relamía, quer dizer lamber. Se lambia. Cena, fale seu amigo. Janta. Cerrar la puerta. É cerrar a porta? Fechar a porta. Porta, porta, porta. Não faz diferença como você pronuncia. Lana. L. Menuda. Lembra que ele é um intensificador. Intensificador. Então, ele pode ser um grande, um forte, um intenso. No texto, nós vimos a palavra menuda antes da palavra surpresa. Menuda, surpresa. Então, foi uma grande, uma forte, uma intensa surpresa. Alon. Um puxão. Puxão. Isso, um puxão. Suelo. Cayó al suelo. Chão. Isso aí. Acercar-se. Moraleja, a gente traduz moral da história. Exitoso, como se diz exitoso? Bem-sucedido, bem-sucedido. Vamos agora ao nível 2, aumentando a dificuldade. Agora a tradução vai ser do português para o espanhol. Vamos lá? Rápido, vai ser rápido. Era uma vez. Como se diz isso em espanhol? Había una vez ou érase una vez. Pele de ovelha, como se diz? Diz em voz alta antes que eu escreva a resposta.
disfarçar-se. Parecido, mas muda a ordem. Disfarçar-se. Grande. Vou colocar homem, grande homem. Como é que se fala grande homem? Gran hombre. Hombre. Lombo. Como é que se diz lombo? Se diz lomo. Só tem que tirar o B. Em direção a. É uma preposição. Hacia. Hacia. Nenhuma. Ninguna. Plano. O plano maléfico do lobo. Se diz el plan maléfico. A perfeição. Esse é acraseado, tá? Lembra que tem que dividir a contração em duas? A la perfección. Se lambia. Quase que eu digo a resposta. A gente só tira o B, isso aí. Se lamia. Janta. Cena. Fechar a porta. Cerrar a puerta. Lã. Como é que se diz lã? Lana, que também é uma gíria do México, né? Intensa, forte, grande. Menuda. Puxão. Alón. Na história tá alón, tá? Mas também existe, por exemplo, tirón. De tirar, que quer dizer puxar. Chão. Suelo. Ou também piso. Bien. Aproximar-se. Acercar-se sem o hífen. Moral da história. Moraleja. E bem sucedido ou de sucesso? Exitoso. Exitoso. Bem, e aí, como é que foi? Foi mais difícil? Você percebeu, né? Realmente, o nível 2 está aí para que você traga da sua memória, que ela descansou um pouco depois que você viu a história, para que ela se fixe na sua mente. Tá? Se você chegou nessa parte do vídeo, deixa eu te dar os meus parabéns, porque eu vou dizer, a maioria das pessoas desiste no meio deste vídeo. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like. Se você quer continuar aprendendo junto comigo, se inscreve aqui nesse canal, que toda semana nós liberamos quase 2 horas de conteúdo para te ensinar espanhol. Segunda-feira às 19 em aulas de espanhol ao vivo e quintas-feiras às 12 horas nós liberamos um episódio aqui de Aprendendo Espanhol com Histórias. Porque não tem nada melhor que aprender espanhol enquanto você estuda uma história interessante. Aquí terminamos la clase. Muchísimas gracias por tu participación y nos vemos la próxima clase. Adiós.